também. Mas agora eu vou falar sobre a relação de pais, pai e mãe, com os filhos adolescentes. Porque as pessoas falam muito que a adolescência é a aborrecência. A gente sabe que a adolescência é aquela fase que os filhos acabam se afastando dos pais e se aproximando muito dos grupos, né? De outros grupos de adolescentes. Até um certo ponto, isso é muito bom e muito saudável. Mas na hora que você perde o vínculo com o filho, isso é preocupante. E não sou eu que estou falando isso não, embora eu tenha uma filha de 24 anos, que já foi adolescente, então eu sei bem o que é a adolescência. Mas quem está falando isso tem muita autoridade para falar sobre esse assunto. É a Catarina Costa Marques. Ela é médica, ela é pediatra, ela é psicóloga, ela é educadora parental e ela é mãe. Não é isso, Catarina? Muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos, né? Sou mãe de uma adolescente também, de 13 anos, né? Então, além da parte teórica, a gente tem a parte prática em casa, né? Na nossa experiência de vida mesmo. Com certeza. É adolescência, é aborrecência, sim, mas tem como a gente fazer essa fase ser menos traumática, né? Com certeza, né? Na verdade, assim, eu não gosto dessa expressão aborrecência, né? Eu acho que ela acaba estigmatizando muito essa fase, que é uma fase difícil, geralmente é uma fase de crise, sim, né? De muitas transformações, mas que é uma fase de muita potência, de muita criatividade, de muita possibilidade de abrir caminhos aí para a vida adulta. Eu não gosto quando as pessoas falam sobre os aborrecentes. Eles não são aborrecentes, eles estão passando por muitas dificuldades que nós já passamos também. Então a gente precisa ser empático e parar de chamá-los de aborrecentes. E a gente não pode deixar que o vínculo seja cortado, né? Porque é bem a fase que eles se aproximam muito mais de outros adolescentes e se afasta, é aquela fase que não quer mais andar com a mão de mão dada no shopping, não quer que a gente chegue, abraço, dê beijo, tudo que a gente adora fazer, nessa fase a gente não pode fazer, né? Isso mas mesmo. A gente não pode deixar cortar esse vínculo, né? Não, então, esse processo que você está falando é o que a gente chama de processo de individuação, né? Então, o adolescente, para construir a sua identidade adulta, né, para ele conseguir descobrir quem ele é, o que ele gosta, o que ele quer fazer, com quem que ele tem afinidade, ele precisa se afastar um pouco dos pais, se diferenciar desses pais, e ele acaba se aproximando muito dos pares, né, dos amigos. Então, esse processo é saudável e ele precisa de mais autonomia, de mais privacidade, mas a gente não pode perder ali o vínculo, porque a família precisa continuar sendo o porto seguro emocional para eles, né? Então, a gente tem que estar acompanhando, supervisionando, conhecendo os amigos, entrando no mundo deles, né? Para que esse vínculo não seja totalmente rompido na adolescência. E eu achei bem interessante uma fala sua, comentando de situações que a gente deve evitar. Quer dizer, comparar jovens, né? Ignorar o sofrimento dos adolescentes. Tem várias coisas que a gente acaba fazendo sem querer e que a gente não deveria fazer, né? Queria que você dividisse um pouquinho esse raciocínio com o telespectador. Essas questões são questões que acabam dificultando o diálogo com os filhos, né? Porque quem que gosta de ser comparado, né? Ninguém gosta, é muito ruim a gente ficar falando, o seu irmão faz isso, você não faz, o seu primo faz não sei o quê, conseguiu passar no vestibular, você não passou, a fulana ajuda em casa, você não ajuda. Então, essas comparações, elas só vão fazer com que o adolescente fique com mais raiva até dos pais e acabe se afastando, né? Então, às vezes são vícios no diálogo que a gente estabelece com eles que acabam afastando as comparações, minimizar o sofrimento, né? Então, às vezes, um adolescente que rompeu com a namorada, teve uma perda, a gente tem que considerar e tentar fazer esse exercício empático de se colocar no lugar dele, que para ele, sim, é um sofrimento importante e ele precisa ser valorizado, ele precisa ser legitimado pelo que ele está sentindo, né? E aí, quando você faz você cria essas situações no diálogo com o adolescente, ele vai se afastar. Se ele se sentir muito criticado, muito julgado, então, às vezes, eles se abrem com os pais, mas quando o pai recebe aquilo, ele acaba criticando, julgando.
Na próxima vez, o adolescente não vai mais procurar você, né? Ele vai procurar os amigos, vai procurar outras pessoas, mas você acaba perdendo esse vínculo. Então, são erros que às vezes a gente acaba estabelecendo na comunicação com os filhos, que acaba afastando os filhos dos pais, né? Catarina, para fechar, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, te acha onde? Eu trabalho no meu consultório particular aqui no centro de Florianópolis, e trabalho com psicoterapia de adolescentes e faço também um trabalho de orientação de pais, porque muitas vezes os pais também ficam perdidos, a gente precisa acolher esses pais para conseguir orientá-los de como agir. A gente não pode agir como era a nossa adolescência, né? As coisas hoje estão mudando e a gente precisa se atualizar e ter mais recursos para lidar com essa nova dinâmica da família. Tá aí, Catarina Costa Marques, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para você, até uma próxima oportunidade. Obrigada, para vocês também. Obrigada, QR Code na tela.